Olá, querido sétimo ano. Espero encontrar todos vocês com muita saúde, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa abençoar a nossa aula de hoje, que hoje venha a ser uma aula muito produtiva, tá bom? Então, assim, eu estou muito feliz, eu quero dizer isso para vocês que eu estou muito feliz, porque vocês têm me procurado, tá bom? Para retirar as dúvidas de vocês têm me procurado para tirar as dúvidas acerca dos trabalhos, das atividades, tá bom? Das dúvidas de vocês. E eu fico muito feliz porque isso demonstra que vocês estão interessados, que vocês estão em busca de conhecimento. E eu tenho certeza que dessa forma vocês vão voar muito longe ainda, tá bom? Vocês vão ter um futuro brilhante aí pela frente, tá legal? Bom, hoje nós temos outro conteúdo, então organize o material de vocês, o nosso livro, tá bom? Porque por enquanto vai ser assim, mas daqui a pouquinho nós já vamos estar juntos na sala de aula novamente, e aí vai ser uma aula bem mais legal, bem mais interativa, onde eu vou falar, vocês vão falar, a gente vai dialogar o conteúdo e vai ser bem legal, tá bom? Então, aproveita a aula de hoje e fiquem com Deus. Então, pessoal, vamos agora dar seguimento à nossa aula de hoje, nossa aula de história, onde nós vamos falar sobre as grandes navegações, tá bom? Esse é o conteúdo que está no nosso livro, lá na página 29. Então, vocês já podem abrir aí o livro de vocês na página 29, tá bom? Bom, para começar, vamos começar com a definição do que é esse momento, esse período das grandes navegações. Bom, essas grandes navegações, elas foram que, afinal de contas, hein, gente? Bora lá. Foram um conjunto de grandes viagens marítimas, presta atenção, foram um conjunto de grandes viagens marítimas onde os europeus que até então não haviam feito nenhuma viagem tão longa, tão distante, que precisassem atravessar o oceano, eles fizeram nesse momento e começaram a atingir os seus objetivos, tá bom? Essas grandes viagens, elas foram feitas principalmente por Portugal e pela Espanha, tá bom? E isso aconteceu durante o século XV e o século XVI. O principal objetivo dessas viagens marítimas era descobrir novas terras e em busca de especiarias, que a gente vai conhecer daqui a pouco o que é especiaria, tá bom? Tudo isso a gente vai trabalhar detalhadamente no decorrer da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Então, pessoal, na história funciona desse modo. Toda vez que a gente vai iniciar algum assunto, a gente precisa retornar ao seu passado, retornar lá atrás, para a gente conhecer o que estava se passando naquele momento que impulsionou o evento estudado, tá bom? A gente chama isso de contextualizar. É isso que nós vamos fazer agora com esse slide. Nós vamos contextualizar, ou seja, nós vamos conhecer os fatores que colaboraram para o processo de expansão marítima a partir do século XV, tá bom? De imediato, a gente precisa compreender que a gente vai precisar voltar na Idade Média, na Idade Moderna, e a princípio é lembrar também que esses dois períodos, eles foram períodos que houve grandes transformações, tá bom? E para a gente iniciar, eu vou pontuar aqui, deixa eu ligar o laser, nós vamos falar sobre o renascimento cultural e urbano, tá bom? O que foi esse renascimento cultural e urbano? Esse momento é aquele momento que nós estudamos, que a gente reconhece, que diz que a população ela vai crescer, essa população ela vai se desenvolver e se desenvolver dentro de um sistema econômico, tá bom? Nesse momento do renascimento urbano vai ser dado importância à troca de moedas, vai dar importância à utilização à circulação de mercadorias, tá bom?
Eu também pontuei aqui a crise do século XVI, tá bom? Essa crise do século XVI, ela foi um dos principais fatores, tá? Que colaborou para a expansão marítima. Por quê? Vocês vamos lembrar sobre um pouquinho sobre a crise no século XVI? Essa crise, ela foi uma série de acontecimentos, não foram? Que está relacionado Vamos lembrar, a peste negra, se lembra o que aconteceu? A peste negra foi que acabou dizimando milhares de pessoas. Também teve aí o acontecimento, situações como a miséria, a fome que assolou aquele lugar naquele período, tá bom? As pessoas não morreram somente da peste negra, você viu muitas pessoas que morreram de fome também. Há também o aumento das revoltas populares, porque as pessoas elas iam de um lado para o outro em busca de alimento para alimentar a sua família e não encontravam. Então, assim, as revoltas populares, nesse momento, elas se tornaram frequentes, tá bom? Sem contar ainda, né, que durante o século XVI, a gente pode lembrar sobre a Guerra dos 100 Anos, vocês se lembram que foi a maior guerra que ocorreu entre a França e a Inglaterra. Ela durou mais de um século e a gente tem que lembrar que essa foi uma das guerras muito violentas que dizimou também muitas pessoas. Houve diminuição considerável da população. Então, assim, não tinha pessoas praticamente naquele lugar, naquela Europa. Pessoas estavam morrendo de doença, estavam morrendo de guerra, estavam morrendo de fome, tá bom? Eu pontuei aqui também o fortalecimento da burguesia. Quem era essa burguesia que a gente estudou? Era uma classe social que era chamada de burgueses, tá bom? Esses burgueses, eles eram importantes comerciantes que vão ser fundamentais, olha só, eles vão ser fundamentais para o desenvolvimento da mentalidade capitalista. Esses burgueses que a gente está falando aqui, eles foram fundamentais também para fortalecer o político do rei, tá bom? O poder político do rei. Eu pontuei também aqui a centralização do poder nas mãos do rei, tá bom? Então, assim, a gente lembra que o rei aí tem um poder absoluto, incontestável. Ninguém poderia contestar contra o poder do rei. Também estudamos sobre a formação dos estados modernos, tá? E muitos outros conteúdos, não é mesmo? Mas eu acho que o principal a gente já tocou aqui, a gente já lembrou de novo. Tudo isso aqui ele influenciou para que ocorressem as expedições marítimas. Não havia pessoas, por quê? Porque não havia. Se as pessoas tinham morrido de guerra, tinham morrido de fome, tinham morrido de doença, então nesse momento a Europa, a população da Europa, ela diminuiu consideravelmente. Não tinha pessoas para trabalhar nas cidades, não tinha pessoas para trabalhar nos campos, tá bom? Não tinha comida em lugar nenhum, não havia produtos para ser comercializados naquele lugar, então até os burgueses estavam lá desesperados, tá bom? E aí tudo isso acabou sendo o fio motor para que eles saíssem em busca de novas terras. Então, tudo isso que aconteceu foi o fio motor para que eles vissem a necessidade de sair lá daquele lugar e em busca de outros objetivos, de outros lugares que pudessem ter pessoas, que pudessem ter produtos para que eles comercializassem, tá bom? Então, tudo isso aí ele vai colaborar com a expansão marítima. Vamos passar. Eu coloquei aqui nesse slide os motivos, tá bom? Tá escrito assim, motivos, que diz assim, quais eram os motivos dessas viagens marítimas? Era a busca de uma nova rota marítima
para o Oriente, depois que Constantinopla foi tomada pelos turcos, dificultando assim a aquisição de especiarias, tapetes, sedas e artigos de luxo. O que significa tudo isso que nós lemos? Depois que a Constantinopla ela foi tomada pelos turcos otomanos, esses produtos que eram comercializados começaram a ficar cada vez mais caros, cada vez mais escassos, certo? As especiarias eram os principais produtos que os europeus buscavam no Oriente. Eram os principais produtos que buscavam no Oriente. Lembrando que eu coloquei aqui, tá aqui de vermelho, a palavra especiarias, para a gente compreender a definição dela. Especiarias, elas vêm da palavra especial. Ou seja, eram aqueles produtos que eram raros de se encontrar na Europa, tá bom? Especiarias são produtos de origem vegetal. O que pode ser uma especiaria? Pode ser uma flor, pode ser um fruto, tá bom? Pode ser a semente, pode ser a casca, a raiz, pode ser qualquer produto que você pode, que pode lhe ajudar a produzir algo. Por exemplo, qualquer produto que produza tinta, que ajude a produzir uma tinta, um alimento, um remédio, um calmante, óleos, tá bom? Até perfumes também, tá legal? Essas especiarias, as especiarias eram muito importantes para tudo isso, e principalmente para a conservação das carnes, que é a carne para a sua alimentação. E claro, né, óbvio, para também tornar a comida bem mais saborosa, bem mais gostosa, certo? Os principais produtos que eles chamavam de especiarias, que eles iam em busca, eles estavam em busca, era o quê? O cravo da Índia, a canela, o gengibre, o coentro e a pimenta. Esses eram os principais especiarias comerciadas na Europa. Bom, aqui eu coloquei o comércio com o Oriente. O comércio com o Oriente, de onde partiam para a Europa diversos produtos, além de temperos, havia também artigos de luxo. Botica era a dominação dada a antigas farmácias. Tá, então vamos lá. Havia também outros tipos de produtos, certo? Não era só o coentro, a pimenta, o gengibre, não. Também existiam outros tipos de produtos que eles estavam indo em busca também, que eles chamavam também de especiarias. O que eram esses produtos? Poderia ser tapetes, poderia ser a seda, ou outros tipos de tecidos também, como o algodão, tá legal? Também eles iam atrás de produtos de porcelana e outros produtos. Aqui eu coloquei botica, era a denominação dada às antigas farmácias, as boticas. Eu coloquei aqui a imagem de uma botica, olha aqui. Essas boticas eram onde vendiam essas especiarias, tá bom? Elas vendiam em pequenas porções e os preços aqui eram bastante altos. Olha aqui, que interessante, curioso isso, não é mesmo? Nesse slide, tá escrito assim, aliança entre Estado, burguesia e igreja. Isso aqui tá lá na nossa página 32, tá bom? Na nossa página 32, encontrem aí alianças entre Estado, burguesia e igreja, certo? Sim. Encontraram? Então, vamos lá. Vamos ler comigo. Por causa dessa necessidade de abertura de novas rotas para o Oriente, um dos trajetos denominado Périplo Africano consistia em contornar o continente africano até se chegar às Índias, um grande entreposto comercial de produtos orientais. Então, olha só, aqui mesmo ele já dá o conceito. O que é esse périplo? Só o nome que é difícil, tá bom? Um périplo africano, e ele vai dizer assim, o que é? Era uma estratégia de contornar o continente africano para ir em busca, né, dessas especiarias na Índia. Essa empreitada, no entanto, precisava de altos investimentos. Era necessário construir navios, desenvolver equipamentos de navegação,
contratar tripulações, etc. Para tal empreendimento, os reis receberam auxílio da burguesia e da igreja. Então, assim, de uma forma geral, tá bom? O périplo africano foi uma estratégia que foi encontrada foi uma estratégia que eles encontraram para ir por uma nova rota marítima, tá bom? E nessa rota fosse uma rota que ligasse a Europa e que se chegasse ao seu objetivo, que era chegar às Índias, tá bom? Aqui, Estado, a burguesia e a igreja, todos aqui, eles tinham algum interesse, né? Porque ninguém ia investir nessas expedições sem algum interesse político, algum interesse econômico, alguma coisa desse jeito, não é mesmo? Pois é, então cada um desses, olha, eles contribuíram de alguma forma para que acontecesse, para que houvesse investimento nessas expedições. O Estado, qual era a intenção do Estado? O Estado ele desejava fortalecer a sua economia, tá bom? Dessa forma, tornar o seu reino, que nós estamos falando do rei, dessa forma, tornar o seu reino poderoso e rico, tá bom? E ainda havia interesse político por trás de tudo isso, tá bom? Que era expandir mesmo, expandir o seu poder, conquistando também novos territórios aí para eles, tá bom? A igreja também, tá aqui, ó, a igreja, qual era o interesse da igreja em firmar essa aliança? A igreja, ela desejava expandir a fé católica, tá bom? E conquistar também mais fiéis para o catolicismo. A burguesia também tinha um interesse, e coloque interesse nos burgueses, tá? Eles não eram nada besta, eles eram muito inteligentes. Olha só, os burgueses, eles sempre foram aqueles que tinham uma visão capitalista, lembram disso? Então, assim, o interesse deles, o que eles queriam? Eles desejavam encontrar mercadorias que pudessem ser revendidas com altos lucros. Os burgueses, a gente tem que lembrar que eles foram fundamentais nesse novo objetivo, tá bom? Porque foram eles, são os burgueses que nesse momento eles vão investir e vão investir mesmo. Tanto na construção de barcos, como está dizendo aqui, ó, vão investir na construção de barcos, nos equipamentos que vão ajudar nessas novas descobertas, vão contratar pessoas para trabalhar nessas embarcações e tudo mais. Então, assim, a gente vê que houve uma aliança entre o Estado, entre a burguesia, entre a igreja, para que ocorresse essas expedições marítimas. Eu coloquei aqui 3 imagens, tá bom? Essa daqui é nossas caravelas, né? Como a gente já estudou, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre o que acontecia dentro dessas caravelas durante essas viagens. A gente vai já falar sobre ela, mas eu queria que vocês vissem aqui esses 2 equipamentos, instrumentos de trabalho que eles usavam durante as expedições. Esse primeiro aqui é chamado de astrolábio. Estão vendo? Olha aqui. Ele está olhando com o olhar fixo, fixando seu olhar numa estrela, tá bom? Como se fosse um ponto de referência. O nome desse equipamento é astrolábios. Esses astrolábios, ele era utilizado para medir a distância das rotas marítimas. E eles utilizavam sempre um ponto de referência, que era uma estrela. E a partir dos seus conhecimentos de geografia, conseguiam ter noção da distância que eles já haviam percorrido, que eles já haviam navegado, e também conseguiam ter noção se eles estavam indo para o norte, se eles estavam indo mais para o sul, tá bom? Então, assim, esse equipamento é chamado de astrolábio. Também tem um outro que você deve conhecer já, que esse aqui é o chamada de bússola. A bússola que é utilizada para encontrar o norte magnético. Eles faziam as bússolas, tá bom? Então, vamos passar. O imaginário europeu, tá? Além de todo o aparato necessário e de todas as dificuldades para a realização de uma viagem marítima durante o século XV e XVI, é importante destacar o imaginário europeu em relação ao desconhecido.
A falta de conhecimento dos europeus sobre o Oceano Atlântico acabou gerando espaço para superstições, lendas e crendices. Então, gente, é por esse motivo que o oceano eles chamavam de mar tenebroso, tá bom? Eles acreditavam que nessas águas do oceano viviam todo tipo de monstro que vocês possam imaginar, monstros marinhos. E se porventura acontecia, né, durante uma viagem de um navio naufragar, eles acreditavam que o motivo do barco ter afundado foi o poder sobrenatural das águas, foi o monstro que virou o barco, algo do tipo, tá bom? Mas, professora, por que eles tinham essa imaginação? Eles eram tão criativos para imaginar esses bichos horríveis nos oceanos. De onde que vinha tanta criatividade, tá bom? A gente tem que lembrar que aqui nesse momento a gente tem a permanência da Idade Média. Viu como a gente retorna, a gente precisa muitas vezes retornar até mesmo a Idade Média? Havia ainda aquela mentalidade da Idade Média, onde tudo era explicado de uma forma mais sobrenatural, tá bom? Eles acreditavam que os oceanos havia monstros, bichos assustadores, haviam dragões, tá bom? Então, isso tudo ainda é resquício, é permanência da Idade Média, daquela mentalidade religiosa, tá bom? E eu coloquei aqui essa imagem, os perigos imaginários, olha só. Acreditavam que a Terra era quadrada, outros julgavam que ela era achatada como uma pizza. Falava-se que na altura da linha do Equador as águas ferviam, olha só, as águas ferviam e incendiavam os navios. Nesta gravura de 1558, vemos a serpente marinha, um dos monstros que contava-se infestava o Oceano Atlântico. Olha o tamanho do monstro que eles acreditavam ter no oceano, tá bom? Os europeus acreditavam que a Terra era quadrada, olha só. Eu coloquei, deixa eu pontuar aqui para vocês, eu tô falando aqui em cima nesse ponto. Nesse pontinho aqui. Os oceanos acreditavam que a Terra era quadrada e achatada. Olha só, quadrada e achatada, tá bom? Então, isso significava que se o barco andasse, o barco estava navegando, e se eles andassem por longas distâncias, eles acabavam caindo, tá bom? Num abismo, caindo assim nas profundezas do oceano, tá bom? Eles acreditavam que a Terra ela era quadrada, ou seja, ela era limitada, tá bom? Chegaria um momento em que eles cairiam. Eles tinham medo disso, gente, mas fazia parte, tá bom? Da mentalidade da época, como eu falei agora. Eu coloquei outra imagem aqui, outra ilustração, olha aqui um lugar cheio de monstros no mar, tá bom? Acreditava-se que a Terra era plana e que o oceano terminava em um abismo sem fim, como eu já falei. Que os grandes oceanos eram povoados por uma grande serpente marinha. Tá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os perigos reais, tá bom? Não era somente medo de monstros e de dragões e essas coisas que havia. Também havia o outro medo, que era o medo da própria viagem, de tudo aquilo que poderia acontecer durante as suas viagens, tá bom? E aí, as dificuldades em navegar em mar aberto, como ventos desfavoráveis. Estão vendo aqui comigo? Ameaça de encalhe, doenças desconhecidas, povos e lugares estranhos, fome e sede nos navios. Então, assim, as viagens eram imprevisíveis, tá bom? Então, assim, poderia acontecer de tudo, qualquer tipo de imprevisto. Como imprevisto, professora? Como assim, a comida para abastecer os tripulantes acabar, certo? A comida acabava sem eles esperar. Ou devido a uma tempestade, eles acabarem tendo perca de alimentos. Dentro desses navios, dessas caravelas, olha só a tempestade aqui na imagem, olha só as ondas que eles pegavam, gente, uma embarcação de caravelas, tá bom? Um dos principais alimentos servidos dentro dessas embarcações era um biscoito. Mas o que acontecia?
poderia acontecer desses biscoitos pegarem mofo, tá bom? Sabe o que é mofo, né? Aquela bactéria. Normalmente a gente vê no pão, quando o pão fica muito tempo guardado, né? Ela não dá aquele mofo, que é uma bactéria. Pois é, e acontecia muitas vezes dos biscoitos que estavam lá armazenados de uma forma inadequada pegarem mofo, porque eles ficavam muitos dias no mesmo lugar, em um lugar de armazenamento inadequado, tá bom? E isso não valia só para o biscoito, não, isso valia para todos os alimentos, tá bom? Dentro do barco. Então, assim, eles guardavam aquelas comidas e as comidas muitas vezes estragavam, tá bom? Estragavam dentro do barco e isso acontecia porque eles não tinham, assim, todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre isso, sobre conservar alimentos, certo? E também tem aqui a água. Onde é que eles tomavam água do rio, professora? Claro que não, né? Não tomavam água do rio, né? Eles enchiam vários tanques, e armazenavam essa água em tanques dentro da embarcação, lá embaixo da embarcação mesmo, tá bom? Mas o que acontecia? A água muitas vezes estragava, pegava algum tipo de bactéria, de algum fungo, alguma coisa assim, tá bom? E como só tinha aquela água para eles tomarem, era o jeito eles tomarem essa água meio que estragada, né? E o que acontecia? Ficavam doentes, tá bom? Eles ficavam, tá aqui, ó, doenças desconhecidas, pegavam diarreia, infecção, tá bom? Muitos chegaram até a morrer com infecções, com esses problemas devido a má alimentação, tá bom? Isso foi de algumas que eu citei, alguns exemplos apenas de várias situações que esses navegantes passaram por suas viagens. Então, gente, olha a loucura dessas viagens deles, tá bom? Coloquei aqui nesse slide um mapa que mostra esse périplo africano, tá bom? Lembrando, alunos, que esse périplo africano ele foi um processo que durou 83 anos para ser concluído, tá bom? O périplo era o plano dos portugueses para chegar às Índias, contornando, deixa eu ligar aqui contornando a África, tá bom? Navegando pelos oceanos Atlântico, cadê o Oceano Atlântico? E indo pelo Oceano Índico, tá vendo? Ó, de onde eles saíram. A proposta era contornar a África, tá aqui, vocês estão vendo aqui a África, e contornar ela, passar pelo Oceano Atlântico, passar pelo Oceano Índico, tá bom? Até chegar onde eles queriam, que era chegar às Índias, tá bom? Outra coisa, vários navegadores, eles participaram dessa empreitada, destacando-se primeiro Bartolomeu Dias. Cadê? Estão vendo Bartolomeu Dias? É o que ele tá com esse pontilhado mais compridinho aqui, ó. Bartolomeu Dias, que alcançou o Cabo da Boa Esperança em 1488. Olha aqui, por onde ele passou. Se fixou bem aqui. Em 1488 ele chegou no Cabo da Boa Esperança, tá bom? Aí também tem outro aqui, que é o Vasco da Gama, que chegou... Cadê o Vasco da Gama? É esse vermelhinho pontilhado, tá? Vasco da Gama, que chegou à Índia em 1498. Olha só. Ele fez todo esse trajeto, fez pelo périplo africano e chegou aqui em 1498. 1498, tá bom? E também tem um outro que a gente estudou, que é Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 1500. Olha aqui. Pedro Álvares Cabral é esse marronzinho aqui. Olha só, chegou aqui Porto Seguro em 1500, tá bom? Então, a gente já conheceu um pouquinho sobre o périplo africano, o ano que cada um desses expedidores passou, tá bom? Vamos só, dentro desse mapa também, analisar o local e as datas por onde esses portugueses passaram, tá bom? Os portugueses chegaram primeiro em Celta, olha só, os portugueses chegaram primeiro em Celta, em 1415, depois eles passaram por Guiné em 1446, tá? Passaram pelo Congo, olha aqui, passaram pelo Congo em 1482, pelo Cabo da Boa Esperança em 1400
1488, tá bom? Lembrando que nessas regiões aqui, olha só, as tempestades eram intensas, tá bom? Nessa região do Cabo da Boa Esperança. Eu acho que isso aqui apenas 10 anos depois, em 1498, que Vasco da Gama conseguiu finalmente chegar às Índias. Desde então, Portugal passou a dominar o comércio de especiarias na Europa, obtendo muitos lucros com as vendas, tá bom? Deixa eu passar aqui. E aqui, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho também sobre as viagens espanholas, tá bom? A primeira viagem financiada pela Espanha foi a do navegador Cristóvão Colombo, que é essa pessoa que eu coloquei aqui na imagem, tá? Que acreditava na esfericidade da Terra e pretendia chegar até as Índias por um novo caminho, circulando a Terra em vez de contornar o continente africano. Em 12 de outubro, Colombo atingiu a ilha de Guanahani, eu acredito que é assim que se lê, Guanahani, localizada na América Central, e acreditou ter chegado às Índias. Por causa desse equívoco, os habitantes naturais da América foram chamados de índios. Olha só, Cristóvão Colombo, ele era uma pessoa que estudava bastante, lia bastante, tá bom? Ele teve contato com outras pessoas que já falavam sobre essas novas terras, e que existiam umas terras cheias de especiarias, cheias de produtos diferenciados, tá bom? E ele começou a se interessar por isso. E ele apresentou uma teoria que dizia que a Terra era redonda e dentro dessa sua teoria, aquilo que ele acreditava, ele produziu até mapas, tá bom? E aí Colombo, insistentemente, ele conseguiu que a Espanha financiasse sua viagem, tá bom? Então, assim, a Espanha financiou a sua viagem, fizeram uma aliança, Colombo conseguiu 3 embarcações para viajar junto com ele, tá bom? Então, assim, aqui um pouquinho da nossa viagem espanhola. Aí aqui para a gente concluir, ó, temos viagens marítimas espanholas. Aqui da Espanha, onde ele estava, tá bom? Aí o vermelhinho de onde ele foi, olha só. Por onde ele passou, tá bom? Espanha, Cristóvão Colombo. Esse de vermelhinho é Cristóvão Colombo, tá bom? A proposta espanhola. A proposta deles era o ciclo ocidental das navegações, chegar às Índias navegando em sentido contrário, pelo ocidente, isto é, dando volta ao mundo. Eu coloquei aqui por fim uma imagem, tá bom? Uma imagem bem legal, que mostra que o momento que eles chegaram, dia 12 de outubro de 1492, a expedição de Colombo chegou a Guanahani, ilha renomeada de São Salvador, atual Bahamas. Olha aqui, vocês estão vendo aqui as pessoas tudo impressionadas, tanto eles, olha aqui o padre, a igreja católica com a cruz, certo? As embarcações aqui, atracada no porto. Então, meus alunos, nós finalizamos a nossa aula. Nossa aula hoje está cheia de conteúdos, tá bom? Mas é isso mesmo, assim, faz parte, tá bom? A história é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês venham aprender bastante com esse vídeo, tá bom? Um beijo da professora e tchau, tchau!